Olá, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre palas arredondadas. É bem interessante a gente conversar sobre elas, porque se elas forem mal traçadas, um lado da peça fica correta e do outro lado fica torce. E aí você perdeu o corte todo, a produção toda. Então, para evitar esse tipo de sabor, é melhor a gente fazer a coisa certa já no molde, né? Mas antes de eu iniciar a aula, eu gostaria de te pedir que desse um like nesse vídeo já. E se você continuar gostando até o final dessa aula, você continua com o seu like. E se você gostar demais, compartilha com as pessoas, porque isso me ajuda bastante. E me incentiva também a fazer mais vídeos nesse formato para vocês, tá bom? Então vamos lá? Então, como eu disse, a pala arredondada, ela tem alguns segredinhos que são importantes se ater na hora de fazer o traçado do molde. Antes de fazer, eu sempre falo para que você dê a margem de costura correspondente nas partes, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu estou no molde todo, ó. Porque assim, ó, você já tem noção de como a parte, o recorte vai ficar, tá bom? Então, eu vou copiar vários aqui, porque eu quero fazer dois formatos de pala arredondada, né? A primeira é mais simples. Então eu vou pôr uma medida qualquer aqui. Eu vou pôr 6 aqui, ó. E vou definir aqui, ó. Lembrando que essas medidas são ilustrativas, tá? 6 e 5 aqui, ó. E aí, olha, eu vou fazer uma curva. Ó, vocês veem que essa pala, ela é muito simples. Então, daí você corta, né? Ó, cortou. Eliminou as costuras só pra gente, ó, tá aqui. E aí o que você faz? Nesse caso específico, você só acrescenta a margem de costura e dá o pique aqui, ó. A margem aqui e a margem aqui no corpo, tá bom? E aí a única coisa que você faz também é marcar o pique de identificação, ó. Então você sabe que o pique aqui, esse pique aqui, ele é pro gancho. E aí é só fechar. Costurar, fechou, não tem problema. Tá? Assim, esse gancho não, essa pala, ela poderia facilmente ser posta, passada na fechadeira. Porque aqui tem, deixa eu ver, quando você medir aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Quando você medir aqui, ó, aqui, ó, em relação, deixa eu pegar um e-mail, 1.2, esse aqui, ó. O ápice da curva, que é mais ou menos aqui, ó, ele não pode, ó, em relação à costura, não pode ultrapassar 1,5, tá? Que é aqui, ó. Aqui no caso, deu 1,2. Então, o que acontece? Você consegue
passar essa fechadeira. Mas quando a peça fica pronta, dá uma torcidinha que não é legal, ó. Então, o que eu faço? Toda curva, toda pala, por menos curva que ela seja, por mínimo que seja curva, eu sempre passo no interlock. Nunca passo na fechadeira. Primeiro porque quando eu faço na fechadeira também, quando eu espelho do outro lado, dá diferença quando elas vão casar, entendeu? A pala, a costura que vem por cima, fica mais alta do que a que está embaixo. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é fazer sempre a interlock. E aí, essa é simples, muito simples. Agora nós temos uma que chama-se, eu chamo de coração. E aí, ó, ela é mais ou menos aqui assim, ó. O limite daqui de cima são 3 centímetros. Sempre é bom você marcar, ó. E aí você traça, olha. O limite isso aqui, ó. E aí, o pulo do gato é aqui na lateral, ó. Eu vou fazer de um jeito, depois eu faço o certo, tá? Do jeito que vai dar defeito. Ó, se você fizer desse jeito, ó, eu já vou recortar aqui, vocês já vão entender exatamente o que eu estou falando. Deixa eu converter aqui. Ó. E aí eu recorto. Vocês estão vendo que essa pala, essa curva aqui está muito mais pronunciada do que a anterior, né? E aí, ó, eu vou dar margem de costura para o fechamento. Ó. Dei aqui e dei aqui, ó. Essa pala vai dar efeito. Um lado vai ficar bom, porque daí a costura vai fechar, vai se orientar por aqui, ó. Um lado vai ficar bom e o outro lado vai torcer. E aí você me pergunta, por que, Roberto? Porque olha aqui a lateral, ó. Essa lateral, se eu for pôr um ponto de controle aqui, eu vou ver qual a medida que está aqui, não. Ó, a margem de costura é 1.2, né? Aqui está 2.73 e aqui está 3.12, né? Mesmo que você ponha o pique aqui, a costureira não vai pegar isso. E aí, meu querido, sabe o que vai acontecer, minha querida? Vai acontecer essa parte aqui vai ficar, via de regra, que eles pegam, passam, posicionam no interlock aqui 1.2 e aqui o pique está certo, né? Fica um bolo aqui que torce e essa parte geralmente fica maior. Daí o que acontece? Elas refilam sem a gente ver, o encarregado manda refilar e a peça tem um caimento horroroso. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente conserta isso? Ó, toda vez que você tiver uma peça, uma pala muito curva de um lado, na lateral, que você vai fazer, ó, você vai pegar aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar, fazer outro. Você vai chegar aqui, ó. Deixa
Chega na lateral aqui, ó. E vai fazer assim, ó. Vai descer mais pronunciado aqui, ó. Ó, quase. Deixa eu pegar, ó. Ó, você tá vendo que a inclinação aqui tá diferente do que essa? Essa, a inclinação, a anterior, a inclinação estava mais ou menos, tá vendo assim, ó. Essa tá mais pronunciada. Daí eu vou te explicar o porquê. Depois, ó, quando eu dou margem de costura, que vai ser 1.2 aqui, deixa eu ver esse pique. Ó, ainda ficou ruim, não vai ficar bom isso aqui. Vamos voltar lá. É bom até que aconteça isso pra gente. Ó, isso tem que. Agora sim, ó. Deixa eu harmonizar isso aqui. Ó, essa parte aqui tem que ficar bem pezinha, ó. Agora vai dar certo, quer ver? Ó, deu esse chanfrinho aqui, ó. O que eu tô falando pra você? Toda vez que você for fazer uma pala curva, uma curva bem pronunciada, você tem que ter esse chanfrinho na lateral, tanto no corpo quanto na pala, ó. Pra costureira casar os dois, olha. E aí ela tem como se orientar, entendeu? E aí é claro, você pode pôr o seu pique de orientação, que você sabe que aqui no gancho, mas ó, tem que ter isso aqui, ó, para a sua pala ter um caimento perfeito. Porque que acontece? Quando a costureira for fechar a pala, ela vai ver que tem o chanfrinho aqui e aqui tem o chanfrinho. Então ela não vai fechar assim, entendeu? Ó. Ela não, ela vai pegar aqui, ó, posicionar aqui, ó, e fechar a pala completa. Nessa daqui, você vê que é simples, então não tem problema, porque não alterou em nada a medida. Mas quando a gente faz uma pala curva mais pronunciada, é obrigatório você ter esse chanfre aqui, tá bom? Essa é uma dica que poucos modelistas fazem e via de regra dá defeito na peça final. Então, fica a dica aí e não errem mais, certo? Então, até a próxima.